Puta, tu passou mó pano pro Janones, hein, cara? Você sabe que ele quer. Eu não tinha a menor dúvida que ele ia querer esse corte Mas pra tu total ele. passou mó pano pro Janones, cara. Cara, E eu vi a tua justificativa e desculpa, achei fraco. Porque o que você falou? Ou você quer falar o que você falou? Porque o que eu vi, olha o que eu pode vi, falar olha o à que eu vi. vontade. Olha o que eu vi. Você falou assim, pô, a jornalista, que eu não vou lembrar o nome, te falou, puta, mas e se fosse, ó, você quando foi o Bolsonaro lá, que ele tava na investigação, que é o mesmo passo que tá o Janones, tu falou que, puta, tem que ser preso, que não sei o quê. E aí com o Janones tu usa lá o argumento, que eu entendo, de verdade eu entendo, que é, não, cara, a gente já fizeram isso antes, vou tomar uma decisão que de fato, que no fim acaba ajudando a livrar, não livra, mas ajuda a livrar a barra do Janones ali. E, puta, continua acreditando que rachadinha é crime. Mas no caso do Bolsonaro tem um monte de prova, que não sei o quê. Porra, no caso do Janones tem um áudio dele falando. Deixa eu te falar, bicho. Você me permite, depois da sua indignação e performance, falar o que aconteceu lá no Conselho de Ética. Primeiro, para deixar muito claro, eu não escolhi ser relator do caso Janones. Fui sorteado, sou membro suplente, inclusive, do Conselho de Ética da Câmara, indicado pelo meu partido, e caiu o sorteio, deu relatar o negócio. A bucha caiu no meu colo, primeiro lugar. Segundo, o Conselho de Ética tem critério, ele não é Tribunal de Justiça, ele tem que seguir critérios, certo? E um elemento básico de critério é ele ser igual para todos. Para mim, rachadinha é crime, repito. Independente de ser feita pelo Janones, pelo Flávio Bolsonaro, pelo Queiroz, por quem for. É crime. Ponto. E contra mim não existe nenhum tipo de acusação, nem dessa, nem de nenhum outro. Para deixar muito claro. Agora, o que tinha acontecido no Conselho de Ética? Poucos meses antes, os bolsonaristas que tinham feito lá a quebradeira do 8 de janeiro, tinha deputado envolvido, que gravou vídeo, que não sei o quê, foram mandados para o Conselho de Ética. Sequer eles foram analisados, né, foram mandados para a mesa da Câmara, melhor dizendo, sequer foi enviado para o Conselho de Ética com o seguinte argumento, que o fato aconteceu antes da atual legislatura. A atual legislatura começou em 1º de fevereiro de 2023. O 8 de janeiro foi, 20 dias antes da atual legislatura. E com esse argumento, sumariamente se botou na gaveta o processo contra 10, 15 deputados bolsonaristas. Eu sou contra, eu acho que deviam ser julgados. Aí, esses mesmos deputados do PL, quando sai a denúncia da rachadinha lá em relação ao Janones, esses mesmos deputados entram no mesmo Conselho de Ética, dizendo o Janones tem que ser cassado. E o negócio do Janones não foi 20 dias antes da atual legislatura. Foi 3 anos antes da atual legislatura. Meu irmão, você pode achar o que você quiser. E aí a justiça tem que dizer. Se a justiça disser que o Janones é culpado, que ele seja preso. Ponto. Agora, basicamente você está dizendo que assim, o que você disse lá não é pôr a mão no fogo. Não, o que eu disse não entrei nem no mérito. Meu voto falou, eu não vou entrar no mérito se ele cometeu rachadinha ou não. Eu vou entrar no mérito do que é a regra do Conselho de Ética. O que vale para um tem que valer para o outro. Não dá para uns caras serem livrados por um argumento de que foi antes da legislatura e esse outro, porque é de outro campo político, ser acusado. Você tem que ter coerência, bicho. Eu sabia que iam jogar isso contra mim, iam usar, iam dizer que estava passando pano. Mas olha, se coloca no meu lugar. Olha a situação, bicho. Você tinha um critério utilizado para um lado. Aí, esses mesmos caras que foram beneficiados por esse critério desse partido, o PL, para bater num adversário político, tendo elementos, é verdade, querem desfazer desse critério. Não dá. Eu entendo. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eu só disse isso. E disse mais no meu voto. Se o Janones eu só disse isso e disse mais. Não, o que eu disse mais, eu só disse isso em relação à questão, mas disse mais o que eu te disse aqui agora. A justiça está avaliando. A Polícia Federal está investigando. Se for culpado, que pague pelo crime. Ponto. Aliás, é importante dizer. Sabe quem o partido do Janones apoia aqui em São Paulo? O Ricardo Nunes. Não me apoia. Não ganhei nada com isso.
Sabe? Porque as pessoas às vezes fazem uma maquinação. Porra, o Boulos deve ter ganho alguma coisa. O que eu ganhei? Os caras nem me apoiam, o partido dele nem me apoia aqui em São Paulo. Eu entendo. É que eu fico pensando assim, o que eu faria porque eu fico, ó, você é contra a rachadinha. Você acabou de falar isso aqui um monte de vezes. Eu não tive oportunidade de opinar na época do Flávio e tô tendo a oportunidade de opinar na época do Janones, que assim, com os áudios e com tudo mais, me parece muito que tem rachadinha. Eu teria ido nessa linha aí. Mas eu entendo, Porra, cara. Cara, mas olha como é que é a situação. Você acha correto? Não, puta, eu não. Você ter um critério pra um e não ter um critério pra outro? Eu não sei se é exatamente a mesma coisa também, tá ligado? Porra. Mas eu entendo, eu entendo de onde depredar o prédio do Congresso Nacional? Você acha que não é grave? Eu acho que. Não, foi isso que eu disse. Eu disse que é diferente. Pelo amor, mas eu concordo, com certeza é grave. Com certeza é grave. Quanto a isso. Agora, também não sei se sou a favor de prender os caras. Tudo bem, mano. Mas agora deixa eu te falar. Então, assim. Mas eu tendo isso, você pode avaliar o que for. Total. Agora, você chegar e resumir isso com passação de pano, não tá correto, mano. Não tá correto. Não, olha, por isso que eu acho importante tu falar. Olha os dados. Não exatamente, tá correto, sabe não por é quê? Verdade. Porque lembra que a gente tava falando lá que pode parecer que tu passa pano? Eu considero que, puta, tem que falar, mano. Não tem jeito. Não, mas estamos falando, pô. E tem uma outra também que tu que não tem tabu, jeito. não. Tem que falar. Vai, segue a cartilha. Então fala comigo, Boulos. O que aconteceu naquele ano? Eu sei, mas de novo, acho importante você dizer. Eu já vi você falando sobre isso. Teve um comício, tá? Você, o Lula, uma galera, né? E aí teve de repente rolou uma performance do hino nacional que foi pra internet com o lance do gênero neutro, né? E aí tu teve que se manifestar sobre isso aí, falar sobre isso, excluir vídeo, nota, não sei o que e tudo mais. Cara, eu nunca usei, não uso o gênero neutro, respeito quem usa, não deve ser criminalizado, é direito da pessoa usar. Agora, essa não foi uma decisão da minha campanha. O que aconteceu? Uma campanha, cara, a gente contratou uma empresa produtora para produzir os comícios. E essa empresa chamou uma cantora que foi lá e falou e decidiu da cabeça dela fazer dessa maneira. E a situação... Assim, e aí, claro, isso é utilizado pelos adversários. Você está numa disputa política. Os caras vão usar, lógico. Né? Nossa, eles devem olhar assim, nossa, parece plantado isso aí. Porque parece um erro. Aí, não, mas a gente teve a oportunidade de explicar. Essa empresa produtora que estava responsável pelo evento, depois desse dia, não prestou mais serviço para minha campanha, nem vai prestar. E tem que assumir a responsabilidade. Então o que você está dizendo é que, putz, não foi uma escolha da tua candidatura. Lógico que não. Isso aí, você acha? O que eu ia ganhar com isso, pô? Então, me parece um tiro no pé, sabe? Me parece... se fosse uma escolha... Esquerda cirandeira, se fosse uma escolha, seria um tiro no pé. Como não foi uma escolha, coisas que você não controla, né? Quando você depende de terceiros, de outras pessoas, quando você está organizando um negócio grande ali, cara, tinha milhares de pessoas naquele comício. Ali era um evento com o presidente da República. Você tem que ter uma baita responsabilidade de segurança, de organização com o presidente da República. Você não tem como controlar tudo, cara. É do jogo. Tá escrito aqui, ó, linguagem neutra não será pauta no governo de Boulos. Porque eu vi você falando isso também. Claro. Que não é, putz, não é... E eu concordo. Tem saneamento básico para fazer, né? Pelo amor de Deus. Tem saneamento básico para fazer e você tá aqui me perguntando de linguagem neutra. Você é mais... Vamos falar de saneamento. Você é mais gentil com jornalistas, cara. Vamos lá. Ó, o Gabriel 1903 mandou: sou contra qualquer tipo de calúnia e repudio veementemente. Sofrestes com isso agora, mas em 2018, num debate na Band, você chamou o Bolsonaro de racista e homofóbico. Também já o chamou de genocida. E como muitos da esquerda. Qual a condenação dele em respeito a isso? Ou errastes? Vamos lá. Nossa, tem mensagem pra cacete. Você não pode... Quando você vai criticar alguém, não é só necessariamente com base numa condenação, é com base numa postura. Não é? Quando eu chamei o Bolsonaro de racista, foi, por exemplo, por uma declaração que ele deu no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, das arrobas? Comparando quilombolas com animais, dizendo que se media por arrobas. Essa é uma declaração racista. Quando eu chamei o Bolsonaro de homofóbico, é porque ele disse, certa vez, que preferia ter um filho bandido do que um filho gay.
essa é uma declaração homofóbica. Quando eu chamei o Bolsonaro de genocida, é que pelas posturas dele na pandemia, onde morreram mais de 700 mil brasileiros, e ele dizia que era uma gripezinha, que ele não estava nem aí, que ele não era coveiro, e demorou bastante, isso não sou eu que estou dizendo, foi resultado de CPI, de investigação, demorou bastante para poder fazer compra de vacinas, para atuar contra a epidemia e o vírus, mais gente morreu. E isso foi qualificado não só por mim, mas por um conjunto de pessoas como uma atitude genocida. Quem promove ou se omite diante da sua responsabilidade para evitar a morte de muita gente. Então, isso não é fake news. Outra coisa completamente diferente, eu acho que ele estava se referindo da mentira que eu sofri agora, é o absurdo do Marçal ter feito insinuações, mais que insinuações, afirmações aqui, inclusive. Ele disse que vai provar. Eu estou esperando, eu já desafiei ele a provar. Né? Mostra. Desafio de novo aqui no Flow. Mostra. Sabe o que ele falou Prova. aqui? E uma coisa que ele falou aqui. Fala assim, por que ele não faz o toxicológico? Mas, meu amigo, por que eu faria um exame para entrar no jogo do Marçal? Tudo que ele quer é falar, faz isso, faz aquilo. Aí todo mundo tem que fazer. Isso não faz o menor sentido. A questão objetivamente é o seguinte. A farsa foi desmascarada. E foi desmascarada de que forma, Igor? Foi desmascarada porque... Qual era o jogo dele? Quando eu desafiei ele, no Roda Viva da Cultura, eu falei, mostre, você está dizendo que você tem? O que você tem? Vídeo, exame, documento? Mostre, te desafio a mostrar agora na sua rede social. O que ele disse? Eu vou mostrar no debate da Globo. Falta o debate da Globo falta 2 dias para a eleição. Passou uns 3, 4 dias, teve uma reportagem jornalística que mostrou de que maneira ele fabricou a fake news. Criando um homônimo. Ou trabalhando com um homônimo. Meu nome é Guilherme Castro Boulos. Tem um cara que chama Guilherme Bardawil Boulos. Não tem nada a ver, é um homônimo. Aliás, esse cara, coincidentemente, é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes. Não tem nada a ver com a gente. E esse cara teve uma passagem, há 20 anos atrás, por porte de droga. O que ele queria? Jogar confusão. Guilherme Boulos, 2 pessoas diferentes, colocar como se fosse igual. Joga isso com um documento Boulos e omite o nome intermediário no debate da Globo, e até você provar que focinho de porco não é tomada, meu irmão, né, as pessoas vão estar enganadas. E vão ser enganadas. O jogo dele, de produção da fake news, foi esse. Ele tomou 7 direitos de resposta. Antes de vir pra cá hoje eu gravei mais um, que vai sair no Balanço Geral da Record, porque ele mentiu. 7, foi derrotado na justiça 7 vezes, porque é uma mentira descabida, descarada. Ele fez isso e ele mesmo disse depois para chamar a atenção, né? É o jogo dele. Agora, Mac, quando tu tentou pegar, quando tentou pegar a carteira de trabalho na mão dele, tu fez tudo o que ele queria. E eu tenho certeza que hoje tu sabe disso. Cara, se coloca no meu lugar. Eu entendo. Ele inclusive ele falou para mim, nossa, demorou 1 hora para entrar na mente dele. Ele falou para mim aqui, entendeu? Deixa eu te falar, se coloca no meu lugar. Primeiro, um cara como aquele, que uma origem financeira duvidosa. Não sei se já trabalhou, não trabalhou, isso diz respeito a ele. Eu trabalho há mais de 20 anos como professor. Um cara fazendo aquilo. Esse mesmo cara, 1 semana antes, tinha em rede nacional me acusado de maneira absurda e hoje caiu a casa, a farsa, de uso de droga. Eu tenho 2 filhas. Sabe o que é sua filha? Você tem filha? Tenho 2. Sabe o que é sua filha? Você sofreu uma acusação absurda, mentirosa. Tipo, você é nazista? Né? Coisa que eu nunca te acusei. Mas se alguém te acusou, mas também sim, seria então, absurdo. Mas total, foi um dos problemas que eu tive que viver. Se alguém faz isso e tua filha, que não tem nada a ver com a história, com as tuas escolhas de vida, é impactada por isso, chega em casa chorando, como é que você vai estar, cara? Com a vontade de... Quando você encontra um cara desse e esse cara te provoca. É isso. É lógico, o jogo é esse. O jogo do cara é esse. Ele tá ali pra tumultuar. Ele tá ali pra fazer a lacração, pra fazer o corte. Não tem ideia do que é São Paulo. Não conhece a cidade. Não tem ideia do que é a prefeitura, de como resolver. Felizmente não será prefeito. Não seria uma coisa trágica pela cidade. Mas não será. Eu não vou permitir que seja.
né? Agora, o fato é que esse cidadão faz um estrago, como está fazendo nos debates, no nível da eleição. Isso está se vendo. Agora, eu já percebi qual é a dele. No começo eu achei que era só um mentiroso a mais. Depois eu vi que é uma coisa um pouco mais perigosa. Eu Tem acho. pitadas de psicopatia, é uma coisa mais perigosa. Então, já aprendi a lidar com ele. Minha formação, meu mestrado em psiquiatria tá me ajudando nisso. Ó, o JK Mídia mandou. Fala, Boulos. Faz o toxicológico lá, cara. O que custa? Esfrega na cara daquele maluco. Agora Abração, eu meu não sei se foi a favor ou contra. Obrigado.